Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a construir uma planilha para controle dos seus gastos com cartão de crédito. Ok? Então a gente vai criar uma planilha do zero, onde a gente vai construir todo o controle do cartão de crédito e junto a gente vai construir também um dashboard para ficar melhor apresentável, como você controla todo o gasto que você tem com cartão de crédito, qual vai ser sua fatura do mês, entre outros. Mas antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de pedir que, se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreve no canal, dá o like se gostar do vídeo, deixa um comentário a respeito, ajuda muito a que esse vídeo chegue em outras pessoas, e compartilhe. E também na descrição do vídeo tem uma de feedback, por gentileza, responda para a gente melhorar sempre, ok? Então vamos ao computador e começar a montar o nosso Excel. Bom, estando aqui no Excel, a primeira coisa que a gente cria um checklist do que a gente vai precisar para desenvolver essa planilha. Tá? Então a gente vai precisar criar uma tabela, e nesta tabela a gente vai ter que ter as seguintes situações: uma lista de cartões. O tipo pode ser uma lista que o que é o tipo? O tipo é o tipo de gasto que você teve, se foi combustível, despesa, refeição, entre outros. Depois você vai ter uma coluna com estabelecimento, ou seja, qual o local que você gastou aquilo, para você poder estar controlando melhor, poder estar controlando, batendo com a sua fatura, entre outros. E que produto você comprou. É interessante você ter, para você saber aonde que você está gastando, para você marcar direitinho e controlar suas despesas. Depois você vai ter o valor do gasto ou parcela, porque se for um item que você parcelar, então aquele valor vai ter que ser o valor da parcela ou o valor do gasto no mês. Depois você vai ter a quantidade de parcelas. Depois a fatura do mês. Esse é um item bem importante dentro da planilha. Por quê? Porque é através dele que você vai controlar qual que é seu gasto que você vai ter no mês. Depois você vai ter qual que é o saldo a pagar, né? Então você vai saber lá, por exemplo, se você tem valores parcelados, então você vai ter um saldo a pagar. Então a gente vai ter que ter essa informação também dentro da nossa tabela. E por último, o total gasto, quanto que você gastou em tudo, ok? Então, primeira coisa, vamos construir a nossa tabela. Então a gente vai clicar aqui, vamos inserir uma nova planilha e nela a gente vai escrever tabela, lançamentos, que vai ser onde a gente vai fazer nossos lançamentos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a lista de cartões. Então aqui o primeiro item vai ser cartões. Depois do cartões a gente vai ter o tipo. Depois do tipo a gente vai ter estabelecimento. Depois do estabelecimento a gente vai ter produto. Depois a gente vai ter o valor. Valor barra parcela, porque ele vai poder ser só o valor ou a parcela. Depois a quantidade, parcelas. Depois a gente vai ter fatura mês. Saldo a pagar. E por último, total gasto. Então, a princípio a gente já criou a nossa tabela, mas isso aqui ainda não tem uma formatação de tabela. Por enquanto ele está simples, mostrando como se fosse uma tabela, mas ainda o Excel não entende isso como uma tabela, e a gente já vai chegar nisso já já. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, vamos criar as populações destes caras aqui, desses três caras pelo menos, tá? Então a gente vai criar uma tabela, vamos
inserir uma nova planilha, que ela vai ser tabelas. Então a gente vai ter aqui, ó, primeiro item, cartões. Depois a gente vai ter o tipo. E depois a gente vai ter estabelecimentos. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é cadastrar os cartões que a gente vai ter. Então, por exemplo, eu vou ter um cartão Visa, um Credit Card. Depois você pode ter um outro lá, o Carrefour. Pode ter um de alguma loja. E assim sucessivamente. Então a ideia aqui é você criar uma lista onde você vai ter seus cartões, e esses cartões eles serão apresentados aqui nessa tabela de lançamento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar uma lista aqui, que ela vai fazer a leitura dessa tabelinha aqui. Então a gente vai vir aqui, vamos vir em dados, e a gente vai vir aqui, ó, lista de dados. Ok? Então a lista de dados aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma lista que a gente vai buscar a informação da fonte, que ela vai estar aqui em tabelas. Então eu vou selecionar a partir daqui. Então essa é minha fonte. Eu vou ignorar erros em brancos e eu vou manter o menu suspenso. Depois aqui eu posso estar personalizando. Por exemplo, um alerta, alguma coisa, se a pessoa errou, no caso de erro, então eu posso falar assim, ó, erro, selecionar, vamos por aqui, cartões, e aqui a gente digita, selecione um cartão. Então a nossa lista ela vai ficar personalizada, né? Então quando a pessoa vier aqui, ela vai selecionar um cartão. Então eu já tenho uma lista. Agora a gente vai para o tipo. Então vamos criar aqui nossa lista de tipos. Então a gente vai por aqui. Mercado. Combustível. Aluguel. O que mais? Refeição. Utilidades. Eletrônicos, o que mais que a gente pode pegar aqui? Bebidas, e assim sucessivamente. Você pode separar do jeito que você quiser determinar. Então aqui também a gente vai criar uma nova lista. Então vamos lá em lançamentos e novamente vamos vir aqui em adicionar lista, validação. Aqui a gente já vai colocar tipo e já vamos colocar aqui, ó, selecione um tipo. E a gente vem aqui em configuração, lista, e vamos selecionar a nossa lista de tipos. Pronto. Então a gente tem a lista e temos o tipo. Agora, tendo a lista e tendo o tipo, vamos clicar aqui, por exemplo, pegar o cartão Visa, tipo, vamos dizer que a gente tem um gasto com refeição, e foi no iFood. Foi o que? Lanche, por exemplo. E aí, agora a gente vai começar a configurar essas partes aqui. Essas duas são lançamentos manuais e o restante vai ser fórmulas de cálculo que a gente vai criar. Então, vamos formatar aqui o valor. Esses valores aqui, ó, a gente vai formatar ele primeiramente. Tá? A gente vai selecionar os três, segura o Ctrl e clica nas três, clica para o lado direito do mouse, formatar, e a gente vai vir aqui para número, mandar usar separação de casas decimais com duas casas decimais. Ok?
Feito, então a gente gastou R$20. Então ele já fica correto. Parcelas. Então aqui a parcela vai ser o seguinte. Faltou um detalhe, né? Então aqui a gente vai inserir parcelas restantes. Precisa esse item aqui que é o parcelas restantes que a gente esqueceu de colocar, a gente já vai fazer, né? Então aqui eu vou ter o lançamento de quantidade de parcela e a parcela restante. Isso, e as parcelas restantes. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, vamos colocar 2 parcelas só para a gente fazer o cálculo. Então, 2. Tá? Parcela atual. Quantidade de parcela, aqui a gente vai ter parcela atual. Senão a gente não tem como fazer o cálculo. Como que eu vou saber quanto que é a parcela restante? Então, parcela atual. Então, eu tenho parcelas, parcela atual, eu vou colocar, e aqui, ó, eu vou fazer um cálculo. Só que a gente vai calcular isso depois que a gente formatar para planilha. Para quê? Para que ele já fique tudo correto, formatado como tabela. Tá? Então, precisava. O que eu vou lançar manualmente, né? E aí, os demais, a gente vai fazer o cálculo quando a gente transformar em tabela. E a gente vai fazer isso agora. Então, a gente vai selecionar só o cabeçalho do primeiro. E a gente vai vir aqui em página inicial, formatar como tabela. E aqui você tem uma série de tabelas para você formatar no jeito que você quiser, que você achar que fica melhor apresentável. Eu vou formatar neste tipo de tabela aqui, que eu acho bem legal. Então, vou usar esse cara aqui. Ele já fez uma seleção, porque ele verifica quais são as linhas que estão preenchidas e já faz a seleção. Ok? Formatou como tabela. Notem a diferença. Uma vez que eu formato, o que acontece? Ele me traz para a tabela design. Então agora o Excel está entendendo que isso é uma tabela. E aqui eu vou dar um nome para essa tabela. Então eu vou dar o nome dela de lançamentos. E isso vai facilitar muito. Por quê? Porque quando você trabalha com uma tabela, a coisa fica bem mais fácil e vocês vão ver. Então, primeiro, parcela restante. Então, eu vou vir aqui e esse parcela restante, o que a gente vai fazer? A gente vai criar... Vamos, não precisa fazer a fórmula, é igual esse... menos este cara aqui, ó. E notem que a diferença aqui, que a fórmula, ele usa o que? Arroba a quantidade de parcelas. Ele pega o nome da coluna. Então, se eu colocar aqui, eu tenho 2 parcelas. Parcela 2, zerei. Beleza, é isso mesmo que eu queria, tal. Ok. Então, parcela, quantidade de parcelas. Então, vamos deixar a parcela atual. Bom, aqui em fatura do mês, como que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma fórmula se. Então a gente vai igual se o quê? Então a gente vai pegar aqui. Se o restante da parcela for igual a 0, eu vou trazer 0. Então, primeira coisa, se o H for igual a 0, ponto e vírgula, eu trago 0 no valor do mês. Se não, porque a resposta ao contrário, se não, eu vou buscar o que? O valor da parcela. Simples assim. Fecho parênteses e pronto. Então, o que vai acontecer? Se, por exemplo, coloquei 2 aqui, ele me zera a parcela. Se eu tenho 1 e ainda sobra uma parcela, ele vai me pagar a parcela. Ok? Então, bem simples. Agora, saldo a pagar. Como que é o saldo a pagar? Então, vamos lá.
saldo a pagar vai ser o seguinte, igual o valor do mês, melhor dizendo, igual, abre um parênteses, o valor da parcela multiplicado pelas parcelas restantes. Esse é o meu saldo a pagar. Então, se por exemplo aqui tivesse 0, o que ia acontecer? Meu saldo a pagar era de 40. Tá? Então, esse é o meu saldo a pagar. E o valor total gasto igual o valor da parcela multiplicado pela quantidade de parcelas. Então, esse é meu gasto total. Então, a gente criou aqui uma situação onde a gente já colocou as fórmulas, já colocamos tudo. Então, a planilha já está prontinha. O que é interessante de você formatar a planilha em tabela? Porque quando você vier aqui, aqui ó, tem um caso que a lista não vai funcionar, tá? Quando você vai trabalhar com tabela, tá? Então a gente precisaria, vamos digitar aqui, por exemplo, master. Não vai pegar. Vamos pegar aqui, ó, Visa de novo. Quando eu colocar o Visa, olha o que o sistema vai fazer, o que o Excel vai fazer. Ele automaticamente vai me trazer a planilha. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Para que fique mais correto, a gente vai clicar aqui no lado direito. Vamos inserir uma coluna aqui. Só que eu quero que essa coluna faça parte da tabela. Então, vamos fazer assim. Vamos inserir a coluna aqui. Beleza, ele está com a coluna aqui. Eu vou trazer esse cara para cá, vou recortar ele. Cartões vai vir para cá. Pode remover a coluna lá. Então, a gente vai trazer este cara para cá. E aqui, vamos deletar essa linha que a gente inseriu aqui. Vamos excluir ela. E aqui a gente vai usar data. Então, aqui eu vou tirar o filtro que eu coloquei. A gente vai vir aqui em dados. Validação. Vamos colocar nenhum. A gente pode colocar aqui, ó, data. Mas se eu colocar data, vai estar pedindo data que esteja dentro da... Não, pode ser qualquer um, qualquer valor. E vamos formatar isso aqui em data. Então a gente vai vir aqui na página inicial, formatação, data abreviada, que é essa aqui. E aí a gente coloca lá a data da compra. Então 1 do 5 de 21, por exemplo. Pronto, eu tenho as minhas datas. Por quê? Porque a ideia é que ele traga esse cara aqui para baixo também. Tá? Então não quero que ele... eu tenho que digitar o cartão, a lista de cartão tem que vir para baixo. Então, quando eu lançar uma data, ele automaticamente replica as linhas. Então, vamos colocar lá, tipo, uma compra dia 2 do 10 de 21. Quando eu coloquei a data, notem que ele já replicou tudo aqui, ó. Então, agora é só eu vir e fazer a seleção, o cartão, o tipo, né? Então, posso vir aqui, cartão, tipo... Aqui, box, por exemplo, etanol, quanto que eu gastei? R$120, parcela 1, parcela atual 0. E aí, quando chegar no outro mês, eu vou lançar a parcela aqui. E assim sucessivamente. Então, conforme eu vou colocando as datas, ele vai me gerando aqui as colunas sozinho, tá? Então vai ficar uma coisa bem legal.
Então, agora eu vou popular aqui com bastante informações, então vamos colocar bastante datas aqui. Só para a gente ter como exemplo, né? Data tem que ser data, né? 4/10/21, 5/10/21, do 7/21, 1/8/21. Por que a gente precisa popular bastante coisa aqui? Para a gente poder conseguir fazer a nossa tabela dinâmica e conseguir montar nosso dashboard. Então eu já fiz bastante aqui. Deixa eu ver se ele vai, se eu for lá aqui, ele vai trazendo. Então, o que eu vou fazer? Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, ó, vai vendo que ele vai buscando toda a formatação e trazendo. Tá? Agora vou trocar os cartões aqui, Carrefour, colocar um cartão para Canas, colocar um outro cartão aqui, Riachuelo, colocar um Mastercard aqui, beleza. E o legal é que ele mantém a formatação, tá? Isso que é bacana. Então agora aqui eu vou colocar aqui, ó, atividades, eletrônicos, aluguel, feição, e aí agora eu vou trazer esse cara, tá? Beleza. E esses quatro. Então, só para a gente ter informações, tá? Americanas. Sim, a gente consegue popular com informações. Imobiliária, iFood, pegar todas as refeições, jogar tudo com iFood, imobiliária, e americanas, iFood, americanas e americanos, só para a gente ter uma informação. E agora a gente vai por aqui, ó, tudo diversos. Vou ficar me preocupando com isso não. A ideia é só ter a planilha preenchida aqui para a gente poder partir para a parte do dashboard. Então, aqui eu vou colocar aqui 500, não, que foi 50 em 10 parcelas. Que foi 180 em 10 parcelas. E foi R$1.500 uma parcela. R$50, 60. R$210, 150, 30, 1.500, 1.500, 32, 45, 55 e o último aqui 65. Pronto. Agora vamos copiar isso para baixo, vai ser tudo uma parcela. Um abraço. Pronto, tá feito aqui agora. Nós temos a nossa tabelinha pronta, que é onde a gente vai estar fazendo nossos lançamentos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar em cima disso um dashboard. Como que a gente cria o dashboard? Primeira coisa, tem que criar as partes que vão alimentar esse dashboard. Isso é muito importante. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente criar as partes que a gente vai criar esse dashboard, a gente vai criar uma tabela dinâmica. Então, a gente vai vir aqui, ó, inserir, tabela dinâmica aqui. Ele já pegou o nome da tabela aqui, lançamentos. O
quero uma nova planilha, sim, que essa planilha vai se chamar suporte. E aqui na tabela eu vou começar a trabalhar com algumas coisas. Então, primeira coisa que eu tenho, cartões, né? Então eu quero que ele me traga aqui, ó, em cartões, tá? Eu quero que ele traga cartões aqui. E eu quero trazer o total do mês, fatura do mês. Eu vou deixar aqui para saber qual que é a minha fatura do mês. Aí eu tenho que vir aqui, clico lá direito no mouse e eu vou formatar campos de valores. E eu vou formatar aqui, não é esse campo, aqui ó, formatação numérica, e eu quero esse cara aqui, essa formatação, para que ele apareça na minha tabela, no meu dashboard com os valores corretos. Aqui ainda, de uma só, eu consigo fazer várias, tá? Então eu posso colocar aqui também o seguinte, eu posso colocar o saldo a pagar e eu posso colocar o total gasto. Beleza? Então eu tenho qual que é a fatura do mês, qual que é o meu saldo a pagar, e aqui eu faço assim, ó, simplesmente eu seleciono pincel e passo o pincel. Pronto, ele me traz a formatação do mesmo jeito, bonitinho. Ok? Aqui, por que que ela tá assim? Tudo os mesmos valores. Porque se eu olhar aqui no meu orçamento, eu tô com as minhas parcelas todas zeradas. Então aqui, ó, 2, 8. Então a gente já coloca algumas coisas aqui que vão fazer a substituição. Então, por exemplo, agora se eu vier aqui, ó, eu alterei aqui informações, eu vou dar um clique com o lado direito aqui no suporte, atualizar, e a gente vai ter modificações aqui. Tá, o saldo do mês e o saldo a pagar. Aqui você vê que é tudo diferente uma da outra, né? Então aqui tem um, outro e outro. Então são valores completamente diferentes. Então essa é a primeiro item, que esse cara aqui é o que vai chamar para mim lá no meu dashboard como eu fazer um gráfico apresentando isso. E agora, o que eu preciso? De indicadores. Então eu vou vir aqui, ó, em tabela dinâmica, né, Analyze, e eu vou vir aqui, eu vou inserir segmentação de dados. O que é segmentação de dados? Eu quero que ele me apresente algumas segmentações de dados de acordo com o que tem aqui. O que eu quero ter lá no meu dashboard para mim poder fazer os filtros no relatório? Eu vou ter cartões, então ele vai me gerar uma caixinha de cartões, tá? Depois a gente vai criar um outro aqui com datas, né? Então eu quero cartões, eu quero tipo, estabelecimento não tem necessidade. Eu acho que por enquanto esses dois. Uma coisa que a gente esqueceu de pôr aqui, que a gente vai precisar, é o seguinte. Dessa planilha aqui, a gente vai alterar essa aqui. Então vamos dar um clique aqui dentro e vamos tirar o gasto do mês e o saldo pago. Por quê? Porque a gente vai criar uma nova aqui embaixo, onde a gente vai colocar o saldo pago e o mês. Por quê? Porque aí eu vou apresentar por mês e ano, né? Então a gente vai clicar aqui e vamos inserir novamente uma outra planilha dinâmica. Aí ele fala, tá vendo que aconteceu aqui? Eu não fui lá na tabela de lançamento e selecionei. Então isso que é o legal de quando você trabalha com tabela, porque eu tô aqui dentro da minha própria tabela dinâmica. Basta eu escrever aqui, ó, o nome da tabela não é lançamentos, que eu escrevi nela, lançamentos. Olha isso. Ele já sabe que aquela tabela tem o nome de lançamentos, então facilita demais você trabalhar com tabelas. Então aqui, o que eu vou fazer? Por linha, cartão, só que aqui... Não, por linha não. Tira fora aqui, que aqui a gente vai diferente, não vai ser por linha. Tira fora, o que a gente vai pegar? Vai jogar datas. Quero datas. Notem que no momento que eu joguei datas, olha o que ele fez. Por que eu quero datas? Porque a gente vai trabalhar. O cartão está aqui fora. Eu vou selecionar o cartão e quando eu selecionar o cartão, ele vai movimentar esse gráfico, né?
Então, e aqui, o que aconteceu agora? Quando você coloca uma formatação de datas, o que ele faz? Ele cria para você aqui, ó, os meses, tá? Então, aqui, ó, tem meses e data. Eu não quero data, eu quero só meses. Eu vou tirar o data daqui. Pronto, eu só tenho meses, né? Agora, eu vou colocar aqui qual que é o valor saldo a pagar e qual o total gasto. Então, aqui no meses eu tenho isso. Agora eu vou copiar a formatação daqui. Então, seleciono lá em cima, coloco o pincel, venho aqui e ponho o pincel. Pronto, ele me trouxe a formatação que eu preciso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma caixinha que vai ser o meu cartões e uma caixinha que vai ser o tipo. E essas caixinhas, elas vão movimentar o gráfico. Então, se eu clicar aqui, ó, cartão, olha lá o que aconteceu. Ele mudou aqui, ó. Carrefour, o saldo a pagar do mês desse cartão Carrefour é isso aqui. E eu tive essas despesas aqui, ó. Então, se eu mudar Credit Card, ele não está movimentando, está movimentando só o de cima. Como que eu faço para que ele movimente aqui embaixo? Então, eu clico aqui na caixinha, segmentação de dados, conexão de relatório e mando ele conectar no relatório de baixo. Ok? Quando eu mandei ele conectar no relatório de baixo, o que aconteceu? Esta caixinha agora está ligada aqui nesse relatório. Então, quando eu mexer num cartão aqui, ela vai movimentar as duas. Então, veja só, Credit Card, ele mudou, 440, e aqui eu tenho um saldo a pagar de 440. Então, meu saldo a pagar está no mês. E qual que é o total gasto? Tá vendo? Então, ele movimenta os cartões. Ele vai movimentando os seus cartões. Tá? Então, isso é bem interessante. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a construir um dashboard. Né? Então, a gente vai inserir uma nova tabela, nova planilha, melhor dizendo, e vamos escrever para ela dashboard. Então, aqui, primeira coisa que eu faço quando eu vou construir um dashboard, eu vou tirar essas linhas de grade que não me interessam. Então, eu vou vir aqui em exibição, vou mandar ele tirar a linha de grade. E agora eu vou inserir, vou vir aqui ilustração e eu vou inserir um formato. Vou pegar esse formatinho aqui, ó, arredondado, para ficar bem bacaninho. Então, o meu dashboard, opa, cuidado aqui, porque às vezes ele ocupa, o interessante é que ele ocupe sua área visível apenas. Aqui não está muito legal esse arredondamento, eu quero ir bem pouquinho, então eu vou segurar aqui na figura e eu vou arrastar até que fique o cantinho no formato que eu quero. Beleza, ele já ficou no formato que eu quero. Só que esse dashboard eu não quero dessa cor, essa cor está feio. Então eu vou alterar o preenchimento dele. Como eu altero o preenchimento? Vou vir aqui em preenchimento, eu vou alterar para esse cinzinha aqui. E a borda dele, então eu vou colocar esse cinza, e a borda dele eu vou colocar a mesma cor. Então notem que ele ficou uma coisa só. Agora aqui dentro, o que eu vou fazer? Vamos lá. Agora a gente vai começar a trabalhar com as nossas caixinhas, que está aqui no suporte, que é essa aqui, ó. Então, a gente vai fazer uma cópia dessa caixinha. Primeira coisa, vamos formatar essas caixinhas para elas ficarem mais bonitinhas aqui. Vamos colocar na mesma cor que está lá, ó, cinzinha, para ficar bem legal. Outra coisa, vamos vir aqui na segmentação e a gente vai vir aqui, ó, na configuração de segmentação, e a gente vai mudar algumas coisas. Legenda, nome, a legenda da caixinha, essa legenda que aparece aqui, ó. Se 2 está feio, então eu vou colocar aqui, ó, cartões. Olha o que ela fez, colocou cartões, mas vamos voltar aqui que ainda não terminamos. Aqui eu não quero mostrar, ocultar itens sem dados. Então, se tiver sem dados alguma coisa aqui na hora que você fizer a seleção, ele vai ocultar para ficar bonitinho. E aqui nessa nós vamos fazer a mesma coisa. Então eu já tenho tipo. Então aqui, ó, a gente tem a nossa seleção. Agora a gente vai clicar aqui, copiar, dar um Ctrl C. Você vai para o dashboard e
traz para cá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar. Isso aqui tá feio desse jeito. Então a gente vai vir aqui, ó, na segmentação e a gente vai falar assim, eu quero 2 colunas ou 3 colunas, que seja, do jeito que você quiser, tá? Para que ele fique mais bonitinho. Então vamos por 3 colunas, fica mais legal a apresentação dele aqui em cima, né? Ok? Agora vamos lá no suporte novamente e vamos pegar esse tipo aqui, ó, aluguel. Vamos ver se ele está ligado primeiramente nesses 2 relatórios. Não tá, então liga ele nos 2 relatórios primeiramente. Ok, feito isso, copia esse cara. Agora a gente vem aqui pro dashboard e cola ele. Aí a gente vai trazer para cá, vamos vir em segmentação e vamos colocar 4 caixinhas, né? Então ele vai ficar assim. Por que 4 caixinhas? Porque depois pode ser que apareça mais informações e aí ela vai vir automaticamente para sua caixinha. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai inserir aqui um gráfico. Então primeira coisa, a gente vai colocar um gráfico. Então você vai vir aqui, inserir gráfico, e a gente vai vir aqui, ó, ele te dá gráfico recomendado, se você quiser seguir aqui. Eu vou vir aqui, ó. Quero este tipo de gráfico. Ele não tinha nenhum recomendado, mas eu quero esse aqui porque ele vai ficar mais bonito, ó, mais apresentado, né? Agora eu vou selecionar os dados do meu gráfico. Então eu vou clicar aqui e aonde eu vou selecionar os dados do meu gráfico? Então eu vou vir aqui na minha planilha de suporte e vou falar para ele o seguinte, ó, o meu gráfico é esse cara aqui, ó. Ok? Então notem que quando você fez isso, o que ele fez? Ele já automaticamente já gerou aqui os meses e o que é mês e anos a pagar. Então ele sozinho já criou um gráfico para você. Você só vai aumentar um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho, né? Arrastar ele mais para cá, para que ele fique melhor visível aqui para vocês, né? Porque ocupe toda a tua borda aqui. Então você traz ele até aqui para ficar bem bacana aqui. E aí você tem os gráficos. Agora aqui, ó, eu posso fazer alterações no meu gráfico. Como que eu vou alterar esse gráfico? Eu vou vir aqui em Designer ou formatação, você pode vir. E aqui, ó, por exemplo, eu não quero preenchimento. Então eu vou vir aqui, ó, sem preenchimento. E ele vai se enquadrar dentro da minha planilha. Fica bem bacana. Outra coisa, dá um clique lá direito, dados de rota. Estou mandando ele mostrar os dados de rota de um dos calendários. Então, primeiro aqui, o laranja. Agora eu vou fazer a mesma coisa no segundo. Por quê? Ele vai mostrar os valores em cima. Se ele está mostrando os valores em cima, eu não preciso mais desse cara aqui, ó. Então, eu posso clicar em cima dele e deletar. Agora, eu também vou ocultar esses botões. Então, dou um clique lá direito no mouse e vem aqui, ó, ocultar botão, todos os botões. Ele vai me ocultar os botões. E aqui eu vou tirar também o título. Então dou um clique em cima do título e tiro fora. Por que a gente fez isso? Porque a nossa intenção é que conforme eu mexo aqui, ele mexa no meu gráfico. Então se eu vier aqui, ó, cartão Carrefour, olha lá, ele modificou. Como que eu sei que é só o cartão Carrefour? Porque é o cara que está selecionado aqui. Se eu mudar aqui, ó, Visa, olha lá, ele vai mudar, tá? Embaixo ele vai mostrar os meses. Lógico que eu posso criar alguns itens para destacar o que é um cartão, o que é outro cartão e etc, tá? Então, aqui eu limpo e ele volta o meu gráfico do jeito que estava. Agora, eu ainda falta o que? Aqui eu tenho o que? Valor a pagar e valor a saldo devedor e saldo total. Então, como que eu sei o que é saldo devedor e o que é saldo total?
Então, como eu tenho cores dos gráficos, eu vou colocar aqui, a gente vai diminuir ele um pouquinho, deixar desse tamanho, e aqui a gente vai colocar um item. Então, a gente vai vir aqui em inserir, vai vir aqui em ícones para ficar bem bacana, né? E aí a gente vai pegar, deixa eu ver um ícone legalzinho. Vamos pôr assim, ó. Cadê um? Ah, aqui, ó. O 1 e o 2. Vamos pegar esses dois ícones, né? A gente vai trazer eles para cá. Então eu vou trazer aqui, ó, o ícone número 1. Eu vou diminuir ele bem pequenininho. Eu vou alterar a cor desse ícone, número 2. Por que que eu vou alterar? Porque eu vou colocar a mesma cor que está aqui, que é o laranjinha. Então, eu vou colocar esse mesmo laranja que está aqui, que é esse aqui, ó. E depois, na frente dele, eu vou colocar o quê? Um nome para ele. Eu vou falar que ele é o que? É total gasto. Depois eu vou vir aqui, ó. Então, agora, para que os dois fiquem igualzinho, mesmo tamanho, você coloca assim, ó, um dentro do outro, praticamente. E pronto. Aí eu tenho dois igual. E agora esse aqui eu vou trocar a cor dele para cor azulzinho, que é esse azul aqui, ó. Pronto. 1 e 2. Agora eu vou vir aqui e eu vou inserir uma caixa de texto. Então eu vou vir aqui, caixa de texto, eu vou colocar uma caixinha de texto aqui escrevendo assim, ó. Saldo a pagar. Então eu sei que significa que no meu gráfico o que está em azul é o meu saldo a pagar. Só que isso aqui está feio. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em formatar e novamente eu vou remover o fundo e vou remover o contorno. Eu vou alterar a cor do meu texto. Eu quero que a cor do meu texto também fique na mesma cor da caixinha para ficar legal. Então isso se chama identidade visual. Só pode pôr em negrito. Então eu tenho aqui, ó, saldo a pagar. Eu sei, eu estou dando identificação para o meu gráfico. Agora, para o saldo total, eu clico aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Ele me copiou, eu venho aqui e eu só vou alterar o nome e a cor. E aqui é total gasto. E aí eu vou mudar a cor dele para laranjinha. Pronto. Eu tenho a identidade visual do meu gráfico aqui. Então eu sei o que é, o que significa o laranja e o que significa o azul. Agora a gente vai colocar aqui, ainda falta eu trazer os valores das minhas faturas, né, para cá. Como que eu faço isso? Então a gente pode copiar aqui uma caixinha de texto dessa e a gente vai trazer ela para cá, só que agora a gente vai trabalhar de uma forma diferente na caixinha. Então aqui, ó, eu não vou ter texto, eu vou apagar esse texto. E aqui dentro o que eu vou ter? Isso aqui, ó, você vai estar dentro da caixinha, você clica aqui na barra de ferramenta e dá um igual. Esse igual, a gente vai lá no suporte e eu vou buscar a informação que está aqui, ó. Só que eu não posso pegar essa informação que está aqui, porque eu estou grudado aqui. Então eu vou vir para frente, aqui, ó, vou pegar a informação que está aqui na frente, que é o C4, tá? Só um minutinho que a gente já vai arrumar agora o C4. Não vai ter nada por enquanto, está em branco. Por que está em branco? Porque agora a gente vai fazer assim, ó. C4 é igual a B4. E agora eu trago todas as informações para baixo. Ok? Então eu fiquei com as minhas informações aqui, ó, bonitinha. Então aqui, ó, eu tenho o valor de C4. Agora, quem que é o C4? Aí eu tenho que identificar os cartões. Então, copiar.
Então, aqui vai ser o C5. Aqui vai ser o C6. E só vamos ver uma coisa. Perfeito, só que ele trouxe para cima, não pode trazer para cima, eu quero que ele fique fixo, eu não quero que ele mexa. Então a gente vai ter que fazer uma jogadinha, tá? Então vamos lá, a gente tem que mexer aqui no suporte, não dá para ser assim. Por que que não dá para ser assim? Porque se a gente notar, o que que ele fez? Eu vou deixar isso aqui, eu não quero que mexa. Esse cara aqui, que é a fatura do mês, ele não pode mexer, porque se ele mexer, quando eu mexer aqui, o meu cartão vai desandar, ele vai sair da ordem. Então eu não quero que esse cara aqui mexa esse conjunto de informações. Então como eu faço isso? Eu clico aqui, venho na segmentação, conexões do relatório, eu não quero que ele mexa na tabela dinâmica 1. E esse aqui também eu não quero que ele mexa na tabela dinâmica 1. Por quê? Porque a tabela dinâmica 1, a intenção dela é eu ter o quê? O valor da minha fatura do mês. Então, ele vai ter que ter aqui, porque esses cartões eles vão ter que ter uma ordem aqui. Então, o primeiro é o Carrefour, o segundo é o Credit Card, o terceiro é Pernambucanas, o quarto é Riachuelo e o quinto é o Visa. E o sétimo aqui vai ser o valor total. Então, eu vou ter que colocar identificações para que eles fiquem corretos. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é toda essa caixinha aqui de separações, aqui, 7, oito, e a 9, que é o meu valor total da fatura, todos os cartões, tá? Então aqui, o que a gente vai fazer? Novamente, vamos fazer uma outra caixinha de texto, copiar ela, vamos colocar aqui assim, ó, fatura mês, fatura mês. E agora eu posso colocar o nome em cima aqui de cada cartão. Né? Eu sei que é a fatura do mês, depois a gente vai colocar uma bordinha para ficar mais bonitinha, a gente vai aqui no meio mais ou menos. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os nomes aqui de cada cartão. Então, eu venho aqui, coloco aqui em cima, vou pôr aqui, por exemplo, primeiro é o Carrefour. Posso pôr assim, ó, centralizado, que eles ficam mais bonitinhos. Então vai ficar bem certinho, bem no meio. Vamos puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Que dá trabalho, tá, pessoal? O primeiro item às vezes é trabalhoso. Mas depois fica tudo, é uma vez só que você faz, depois que você fez já é. Carrefour, e isso aqui a gente vai trocar a cor dele, vamos deixar da mesma cor para não confundir. Então, todos os cartões vão ficar verdinho. E o valor também vai ficar verdinho. Um verde mais... A gente pode pôr um vermelhinho, porque é um valor que eu tenho que pagar, né? Então tá negativo, né? Significa que eu tenho que pagar. Então, a primeira coisa que você pode fazer é isso aqui. Clique em cima, pincel, clique em cima, pincel e vai repassando a formatação para você não ter que fazer a formatação toda hora, ok? Então eu já tenho todos os meus pincéis aqui bonitinho. Então agora é só colocar os nomes dos cartões, bem legalzinho. Vamos só ajeitar aqui. A fila dele aqui tá bem bacana. Isso. Então agora a gente copia esse cara aqui.
e vamos trazendo, depois a gente vai alterando os nomes. Essa aqui eu sei que é total geral, então total geral. Agora eu venho aqui e vou olhando. Carrefour, Credit Card. Esse aqui é o Credit Card. Depois é Pernambucanas. Muito grande, por isso que ele foi um pouquinho para baixo, beleza. Depois de Pernambucano nós temos Riachuelo. Depois de Riachuelo você vai ter Pisa. E agora, para ficar bem legal, vou aumentar esse cara aqui. Então vamos, fatura mês, ficar bem legal, vamos pôr no meio aqui, aumentar um pouco mais para ele destacar. Então aqui eu sei que é o valor da fatura mês, e para ficar legal a gente faz um enquadramento aqui. Então a gente vem aqui, inserir, insere uma caixinha de texto aqui, onde vamos pegar esse redondinho, vamos colocar aqui em cima, assim, ó, para dar aquele destaquezinho bem legal, né? Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai usar um cinzinha mais escuro. O contorno a gente vai usar o mesmo. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar uma transparência. Então a gente vai vir aqui, ó, no preenchimento, mais preenchimento, e a gente vai vir aqui, ó, e dar uma transparência, que é chamado cortininha, ó, e ele fica bem legal porque ele fica por debaixo da informação. Então quando eu mexer aqui, ó, no gráfico, note que quem vai mexer é lá embaixo e esse cara aqui não vai se alterar, tá? Porque a ideia é que o gráfico aqui embaixo mexa, mas aqui não, aqui eu não tenho que ter alteração nenhuma. É uma forma de eu saber o valor que eu vou pagar de cada mês. Se eu quiser, também posso colocar um quadradinho aqui, fazer os enfeites para diferenciar. Vamos pôr, né, umas barrinhas aqui para ficar bem bacana. Então a gente vem aqui, ó. Vamos primeiro tirar esse cara daqui, né, deixa ele aqui embaixo. E vamos vir aqui e fazer o seguinte: inserir formas e vamos pegar essa barrinha. E aí, para mim fazer uma barra ficar certinha, você tem que segurar o Shift apertado para que ela suba retinha, tá? Então, vamos deixar ela azulzinha, que ela ficou bem legal com esse azul. Agora eu copio e vou trazendo ela para os lados, para ela fazer a divisória. Copio. Agora esse aqui você dá um Ctrl X, Ctrl V, para que ele fique por cima. Aí ele já dá um outro visual para vocês, fica uma coisa mais bonita, mais bem apresentada. Então acho que é isso. Montamos aí nosso lançamento, nosso dashboard. E agora vamos fazer só mais uma alteração aqui, que é o seguinte: a gente vai colocar agora, vamos trabalhar com uma macro, que a gente vai fazer o seguinte: eu quero esses itens aqui, ó, checklist, suporte, todos esses itens aqui, eu quero que eles fiquem ocultos. Então eu quero só
trabalhar entre o dashboard e o lançamento, e aqui no lançamento a gente vai colocar alguns botões. Se eu quiser alimentar, por exemplo, criou um item novo aqui de cartão, eu preciso alimentar o meu suporte, né, que vai ser a atualização da tabela, mas eu nem vou precisar mexer aqui. Nessa aqui eu não vou precisar entrar mais. Então, aonde eu vou precisar entrar? Às vezes pode ser que eu entre aqui em tabelas para fazer lançamento, aqui se eu quiser ou não. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma alteração aqui com o seguinte: aqui em lançamento a gente vai criar um botãozinho, e esse botãozinho ele vai me levar para tabelas. Então a gente vai clicar aqui, ó. Aqui dentro a gente vai inserir um nome, né? Então a gente vai por aqui, ó, tabelas. Só que ela vai ficar aqui só no lançamento, tá? Ele não vai sair daqui do lançamento. Esse aqui vai ficar aqui. Esse item vai me carregar para tabelas. Como eu faço isso? Eu criei o botão. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um clique com o lado direito do mouse. Eu vou adicionar links aqui, ó, link. E eu vou colocar neste documento. Então, eu vou vir aqui nesse documento e eu quero que ele leve em tabelas. Ok. Eu vou para tabelas, porque eu vou desaparecer com essa lista aqui de baixo. De dentro de tabela, eu vou ter que ter um outro botão. Então, vamos copiar o botãozinho que a gente fez aqui. Clica com o lado direito, copiar. E a gente vem aqui em tabela e cola o botão aqui. Opa, não é esse botão, não copiou. Então, vamos voltar lá de novo. Então, volta aqui no lançamentos. Clico com o lado direito, clico aqui, copiar, Ctrl C. Agora eu venho aqui em tabelas, Ctrl V. Ele me trouxe para cá. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar o nome aqui, vou colocar aqui lançamentos. Então daqui ele vai partir lá para a tabela de lançamentos. Agora eu vou clicar com o lado direito do mouse e vou alterar o link. Então eu vou editar o link desse cara aqui. Esse link ele vai lá para lançamentos. Tá vendo? Então aqui eu vou ter o cambiamento. Quando eu clicar aqui, ó, eu vou lá para lançamentos. Quando eu clicar aqui, eu vou lá para a tabela para as tabelas. Ok? Então essa é a jogada. Agora aqui também eu vou criar um botão que eu vou levar lá para o dashboard. Então vou clicar com o lado direito do mouse aqui. Vou copiar e vou colar aqui. Só que eu vou deixar esse aqui em cima. Esse aqui também eu vou deixar ele ali em cima, porque às vezes a linha pode desaparecer. Então, vamos jogar aqui. Aqui, para que ele fique alinhado, clica aqui e aqui. Ele vai ficar certinho no meio. Tá? Assim você pode subir ele aqui para a primeira linha. Deixa eu aumentar essa linha um pouco. Isso. Agora ele fica aqui no meio certinho. Esse aqui também, vou fazer a mesma coisa. Então, vou vir aqui, meio, e vou diminuir. E aí eu vou trazer ele um pouquinho para cá. E aqui eu vou colocar o nome de Dash. Dash. Então, agora eu vou editar ele e vou mandar esse link e no dashboard. Então, eu tenho já as movimentações das planilhas que eu preciso, ok? Aqui em dashboard, eu vou criar alguns botões aqui agora. Alguns não, vou criar 2 botões, tá? Então, vamos lá. Primeiro botão que a gente vai criar aqui vai ser o botão de... Vamos trocar a cor. Vamos primeiro formatar para depois a gente trabalhar verdinho e verdinho, para que eles fiquem bonitinhos. Então, beleza. Aqui eu vou colocar lançamentos.
Vem aqui. Como eu disse, pessoal, o primeiro é trabalhoso, depois é mais tranquilo. Então, copiou, fez, copia, Ctrl V, Ctrl C. E esse outro aqui vai ser atualiza. Atualizar. Então, o que vai acontecer esse aqui? Esse aqui, ele vai me levar, a gente vai colocar um hiperlink que vai me levar para onde? Lançamentos. E esse segundo, a gente vai gravar ele agora. Então, o que a gente vai fazer? Tá aqui no botão, o que a gente vai fazer? Vai gravar uma macro agora, nesse momento. Então, a gente clica nele, a gente vai inserir a macro. Então, a gente vem aqui em... Cadê a macro aqui? Onde ela tá? Ah, não está ativo aqui a macro. Então, vamos lá. Arquivo. Opções. Vou vir aqui na avançar, acessibilidade, faixas de coisas e vou mandar ele exibir desenvolvedor. Aqui. Beleza. Agora eu tenho minha aba desenvolvedor. Então, eu vou gravar uma macro. Tá aqui a gravação de macro. Então, clique em gravar macro. Vou colocar aqui, atualiza. Esse é o nome da minha macro. Beleza? Ele está aqui. O que eu vou fazer? Quando eu clicar nesse botão, ele vai selecionar a planilha de suporte e ele vai dar um clique com o lado direito do mouse aqui e vai vir aqui em atualiza. E aqui também na segunda e atualiza. Ele fez as atualizações. Ele acabou de fazer a atualização, ele vai voltar para lançamentos, para dashboard e parar aqui. Agora eu vou parar a minha macro. Parei a minha macro. Eu parei minha macro. Agora eu vou fazer o que? Eu vou atribuir a esse botão a macro. Então eu vou clicar com o lado direito do mouse aqui, vou vir aqui e atribuir macro. Vou selecionar a minha macro. Pronto. Então, notem. O que ele fez? Você nem percebeu. Por quê? Porque ele foi lá e voltou. Agora, para que o dashboard fique legal, eu vou ocultar todas as abas. Então, a gente vai vir aqui em Arquivo, Opções, Opções avançadas, e a gente vai descer até esta aba aqui de exibição e falar assim, ó, não quero que você mostre, deixa eu ver se é essa, não, desculpa, essa aqui, ó, opções de faixas, aqui, ó, mostrar guias de planilha, não, botou. Então, agora, o que acontece? Quando a pessoa chega aqui e olha, ela pensa que é um programa. Como que ela tem acesso? Lançamento. Opa, ela chegou no lançamento, tá vendo? Você não vê as guias. Como eu vou em tabelas? Opa, como eu vou no lançamento? Volto. Como eu vou no dashboard? Entendeu? E como eu atualizo? Pronto. Simples assim. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você quiser essa planilha, na descrição tem um link. Responde lá que eu te envio a planilha, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar o vídeo e deixa um comentário o que você achou disso, se é interessante ou não é. Um grande abraço e até o próximo vídeo.